Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: encher-se do Espírito para o viver humano normal. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 48 a 50. Encher-nos do Espírito pela imersão na palavra. A graça chega ao homem por meio da palavra e do Espírito. Jesus disse a seus discípulos que suas palavras são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63, parte B. Em outros termos, a palavra que sai da boca do Senhor é ilustrada pelo rio que sai do Éden para alcançar o homem, isto é, seu Espírito. Por isso devemos encher-nos do Espírito para viver uma vida humana normal, em vez de buscar satisfação no vinho deste mundo, isto é, nos prazeres deste mundo. Caso contrário, seremos distraídos pelas mesmas coisas que os homens tanto buscam: dinheiro, fama, poder, riqueza, uma boa casa e até mesmo um bom casamento, segundo o padrão do mundo. Não é isso que devemos buscar, mas sim servir ao Senhor e fazer sua vontade. Para isso devemos encher-nos do Espírito, a fim de viver uma vida humana normal, e não buscar satisfação no vinho do mundo. É isso que o apóstolo nos recomenda: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículos do 18 ao 19. Tudo fazemos para que a vontade de Deus seja feita, e para isso devemos encher-nos do Espírito, falando entre nós, ou seja, fazendo a imersão na palavra e mexendo o caldeirão. Nossa mente não pode ficar infrutífera, mas devemos cantar com o Espírito e também com a mente. 1 Coríntios capítulo 14, versículos do 14 ao 15. Se falamos em outras línguas, falamos para Deus, e nosso espírito fica exercitado, mas a mente fica infrutífera. Por isso utilizamos gritos de guerra em nossas reuniões, pois ao proclamar a letra, estamos tornando nossa mente frutífera e ativa. Nosso espírito, por sua vez, fica aquecido. Assim obtemos um espírito forte e uma mente alimentada. Depois que todos tiverem exercitado o espírito com gritos de guerra e frases da imersão na palavra, podemos gastar um tempo em pequenos grupos compartilhando essa palavra uns com os outros. Isso é o que chamamos de mexer o caldeirão. Essa prática nos livra de ouvir a palavra de maneira superficial, alimenta o nosso espírito, torna nossa mente frutífera e, como resultado, crescemos na vida, nos aprofundamos no Senhor e começamos a compreender qual é sua vontade. Encher-nos do Espírito, sendo gratos a Deus e submissos uns aos outros. Também devemos encher-nos do Espírito, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai por tudo. Efésios 5:20. Se estamos imersos no rio da graça, tudo o que acontece em nossa vida está nas mãos de Deus. Mesmo nas coisas que consideramos como sofrimento, infortúnio ou azar, devemos ser gratos a Deus, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Juntamente com isso, também devemos encher-nos do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros. Efésios 5:21. No passado, éramos muito legalistas e exigíamos que as esposas fossem submissas aos maridos e que os mais jovens fossem submissos aos mais velhos. Isso está certo. Contudo, precisamos todos aprender a sujeitar-nos uns aos outros no Espírito. Às vezes o Senhor deu uma porção de responsabilidade para um irmão ou irmão mais jovem do que nós, e por causa disso, devemos aprender a ouvi-los. Mesmo diante de nossas esposas, precisamos aprender a ouvi-las. Para que isso aconteça, devemos viver no Espírito, aprendendo a encher-nos do Espírito, falando entre nós, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, e também sujeitando-nos uns aos outros.